Revista Espírita, maio de 1862. O padeiro desumano. Suicídio. Uma correspondência de Krefeld, Prússia, Renana, de 25 de janeiro de 1862, é incerta em O Constitucional, de 4 de fevereiro, contém o seguinte fato. Uma pobre viúva, mãe de 3 filhos, entra numa padaria e pede insistentemente que lhe venda um pão fiado. O padeiro recusa. A viúva reduz o pedido a meio pão e, por fim, a 1 libra de pão, apenas para os filhos famintos. O padeiro recusa ainda, deixa o lugar e vai para o fundo da padaria. Crendo não ser vista, a mulher toma um pão e sai, mas o roubo, imediatamente descoberto, é denunciado à polícia. Um agente vai à casa da viúva e a surpreende cortando pão em pedaços para os filhos. Ela não nega o roubo, mas se desculpa com a necessidade. Embora censurando a dureza do padeiro, o agente insiste para que ela o acompanhe até o comissário. A viúva pede apenas alguns instantes para trocar de roupas. Entra no quarto, mas demora bastante, até que o agente, perdendo a paciência, resolve abrir a porta. A infeliz estava atirada no chão, inundada de sangue, com a mesma faca com que cortava o pão para os filhos, tinha posto fim a seus dias. Tendo sido lida a notícia na sessão da Sociedade de 14 de fevereiro de 1862, foi proposta a invocação dessa infeliz, quando ela mesma veio manifestar-se espontaneamente, na comunicação que segue. Acontece muitas vezes que assim se revelam espíritos de quem falamos. É fora de dúvida que são atraídos pelo pensamento, o que é uma espécie de invocação tácita. Sabe que a gente se ocupa deles e vem, então se comunicam, se o momento é propício ou se acham o médio que lhes convém. De acordo com isso, compreende-se que não há necessidade de ser um médium e nem mesmo de ser espírita para atrair os espíritos de que a gente se ocupa. Deus foi bom para a pobre Lucinada e venho agradecer-vos a simpatia que tivestes a bondade de me testemunhar. Diante da miséria e da fome de meus pobres filhos, esqueci-me e falei. Então me disse, desde que és impotente para alimentar teus filhos, e que o padeiro recusa o pão aos que não podem pagar, desde que não tens dinheiro, nem trabalho, morre. Desde que não estejas mais com eles, virão em seu auxílio. Com efeito, hoje a caridade pública adotou esses pobres órfãos. Deus me perdoou, porque viu a razão. Deus me perdoou, porque viu a razão vacilar no meu atroz desespero. Fui a vítima inocente de uma sociedade má, muito mal regulada. Agradecei a Deus por vos ter feito nascer neste belo país da França, onde a caridade vai descobrir e aliviar todas as misérias. Orai por mim, a fim de que possa em breve reparar a falta que cometi, não por covardia, mas por amor materno. Como os vossos espíritos protetores são bons, eles me consolam, me fortificam, me encorajam, dizendo que o meu sacrifício não foi desagradável ao grande Espírito que, sobre o olho e a mão de Deus, preside os destinos da humanidade. Aqui ela se refere a Jesus. O médium é o Sr. Ambel. Livro dos Espíritos, Leis Morais, livro 3º, capítulo 9. Desigualdades sociais. Questão 806. As desigualdades das condições sociais é uma lei natural? Resposta dos Espíritos: não. Ela é a obra do homem, e não a de Deus.
Essa desigualdade desaparecerá um dia? De eterno, resposta dos Espíritos, de eterno, não há senão as leis de Deus. Não às vezes se apagar pouco a pouco cada dia? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. Não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se examinarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Questão 807. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Resposta dos Espíritos. Eles merecem o anatema. Ai deles, serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Questão 943. De onde vem o desespero? De onde vem o desgosto da vida? De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da sociedade. Para aquele que excita suas faculdades com um objetivo útil, e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido, e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Questão 945. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos. Porque não trabalham, a existência não lhes teria sido uma carga. Questão 946. Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não aqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que a suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação, do que em sua impiedade chamam de acaso ou de fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem, com efeito, favorecer-lhes um instante, mas é para fazê-los sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Os que conduziram o infeliz a este ato de desespero suportarão as suas consequências. Estes infelizes deles, porque disso responderão como de um homicídio. Aí na Revista Espírita de maio de 1862, comentário de Lamennais, do espírito Lamennais, sobre essa mãe. A pobre Marie é o título. Em seguida à comunicação, o espírito de Lamennais fez a seguinte apreciação sobre o fato. Esta infeliz mulher é uma das vítimas do vosso mundo, de vossas leis, de vossa sociedade. Deus julga as almas, mas também julga os tempos e as circunstâncias.
Julga as coisas forçadas e o desespero. Julga o fundo e não a forma. E ouso afirmar, essa infeliz matou-se, não por crime, mas por pudor, por medo da vergonha. É que, onde a justiça humana é inexorável, julga e condena os fatos materiais, a justiça divina constata o fundo do coração e o estado de consciência. Seria desejável que, em certas naturezas privilegiadas, fosse desenvolvido um dom que seria muito útil, não para os tribunais, mas para o adiantamento de algumas pessoas. Esse dom é uma espécie de sonambulismo do pensamento que descobre muitas vezes as coisas ocultas, mas que o homem habituado à corrente da vida negligencia e atenua por sua falta de fé. É certo que um médium desse gênero, examinando essa pobre mulher, teria dito: essa mulher é abençoada por Deus, porque é infeliz, este homem é amaldiçoado, porque recusou o pão. Ó Deus, quando, pois, todos os teus dons serão reconhecidos e postos em prática, aos olhos de tua justiça, o que recusou o pão será punido, porque o Cristo disse: aquele que dá pão a seu próximo, a mim o dá. Espírito Lamené, médium foi o Senhor Didier. Agora, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. O item 10. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Foi o Espírito Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. Está na revista Espírito de 1860. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação. Está contido os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque a sombra deste estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a bandeira celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra prometida. Ele brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que expande ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que tendo por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá nunca. Aplicai-vos, meus amigos, e compreendei-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação. E a busca por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Ela não apenas evitará que façais o mal, como também vos fará a fazer o bem, pois não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade, mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus a possibilidade de usufruirdes da luz do Espiritismo, não porque somente os que possuem serão salvos, mas porque ajudai-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo. Ela vos tornar melhores cristãos. Fazei então que as pessoas ao vos vendo possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, pois todos os que praticam caridade serão discípulos de Jesus, independente do culto ao qual pertençam.